tempos, todo mundo pensou que a França ia longe. E a França vai longe. Eles são tudo que a gente gostaria de ser. A França derrotou ontem Marrocos sem sofrer, quase sem suar naquele calor desgramado de Boston ontem. 2-0, fora o baile, pênalti perdido, etc e tal. E tá de novo em semifinal de Copa do Mundo. A terceira seguida semifinal. A sétima desde o fim da era Pelé. Piperno, só dando, temos que aprender a falar francês rapidamente. Acho que nas escolinhas de futebol aqui no Brasil nós vamos ter que instituir. Primeiro, criar lateral. Segundo, falar francês, porque tá difícil competir com os homens. Então, hoje será definido o adversário da França. Eu não sei se Bélgica e Espanha querem, mas eles jogam hoje à tarde para definir quem pega a França na primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. Só dá eles, Piperno. É outro negócio. Bom dia, meus amigos, alôs, enfants de la patrie, o Legion de Gloire, viu o dia de glória, chegou mais uma vez, né, tudo azul nessa Copa do Mundo, tudo azul do lado francês, claro, né? A França, como a Marília diz, fazendo a 7ª semifinal desde 1982, é a seleção mais presente nessa reta final de Copa do Mundo desde então, é um desempenho fantástico, impressionante e não vão parar por aí não. Essa é uma geração muito jovem, uma seleção muito renovada em relação à última, que foi vice-campeã do mundo. É uma seleção que tem tudo para, pela terceira vez consecutiva, avançar a uma final de Copa do Mundo. E com isso, dona Marília Ruiz dando aí a Mbappé, Dembélé e até mesmo o Kanté, que está no banco, raramente é utilizado, a Não possibilidade fala assim de volante, não fala assim. A possibilidade de se igualarem a Cafu na condição de recordistas de finais consecutivas de Copa do Mundo, algo realmente impressionante. É uma França que vai atropelando e destroçando recordes. A França tem feito algumas coisas se tornarem tão banais que às vezes a gente nem se lembra, passa batido por todo mundo o fato de que, tirando o Brasil do Filipão e o Brasil do Zagallo em 70, nenhuma outra seleção venceu, disputou e venceu 6 jogos consecutivos numa Copa do Mundo, marca que os franceses de Mbappé já alcançaram nessa. E realmente o imenso favoritismo francês vai se consolidando a cada jogo dessa Copa do Mundo. Vou dar bom dia para o Robson Morelli, que está em Nova York. Nova York, que tem como um dos cartões postais a Estátua da Liberdade. E muita gente acha estranho ver essa França jogar com aquele verde apagadinho, meio oxidado, na verdade, mármore oxidado, que virou um verde clarinho, que é a camisa que a França está usando em homenagem aos 250 anos da independência americana, graças à ajuda da França naquele período. É por isso que a França, que é os azuis, ontem jogaram de verde apagado. Bom dia, Marília, bom dia a todos, bom dia, Piperno. E é uma homenagem bacana no país anfitrião, no país onde ela está deitando e rolando, né? Deitando e rolando. A França ganhou mais uma, a França só sabe ganhar. Vocês falaram do Kanté, o Kanté seria titular, França seria titular no meio de campo da seleção brasileira, daqueles de entrar e não sair mais, né? Olha para você ver como a gente está num nível muito abaixo do time francês. Mais uma vitória, mais um jogo bonito, mais gols bonitos, e olha o Mbappé perdeu um pênalti, lá Bruno Guimarães perdeu um pênalti, não se descabelou, não abaixou a cabeça, olhou para cima e continuou jogando. Essa é a diferença de um time preparado, de um time que sabe o que tem que fazer em campo, do time que tem 90 minutos para ganhar uma partida contra quem for, em relação ao time brasileiro, que não sabe absolutamente nada do que fazer em campo. Então essa França é um orgulho para a Copa do Mundo de 2026. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Marília. Eu citei o trio, né? Mbappé, Kanté e Dembélé. Na verdade, o Kanté foi campeão 18 e não foi a última porque ele se contundiu. Foi cortado. Já pertinho do Mundial, acabou ficando fora. A França teve 7 jogadores cortados antes daquela Copa começar. Falaram, então a França dessa vez não vai a lugar nenhum. Foi a final, uma coisa que não deu para nós. Bom, aqui na nossa enquete do dia, Piperno, é o seguinte: quem pode parar a França, então? É a Espanha, que hoje tenta uma vaga na semifinal, vai enfrentar a Bélgica? É a Argentina, que pode pegar a França novamente num repeteco da última final? É a Inglaterra?
ou ninguém. Não coloquei a Bélgica, nós não colocamos a Bélgica, nós não colocamos... Porque não cabe, Piper. E acho que também eles também estão na lista do ninguém. Você vota na nossa enquete, nos nossos canais no YouTube. Para você que está com a gente nos canais do Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. Tempo suficiente para você entrar no YouTube, votar na enquete e voltar para sua televisão. Aqui no YouTube, Piperno, é o seguinte. Normalmente a gente acha o quê de francês? Francês é metido. Francês, né? Quando você vai na França, você não fala em francês, eles não respondem pra você, blá, 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 blá. Aí a primeira mensagem que eu já olhei aqui no YouTube é a Letícia Fernandini falando assim, torci pra França por conta daquela senhora mal educada do Paraguai. Até isso a gente conseguiu, transformar os franceses nos... mais simpáticos, Pipo. Realmente a senadora paraguaia, ela conseguiu uma proeza, é uma imbecil, mas a França, assim, quem curte futebol, quem gosta de futebol, está adorando ver a seleção francesa jogar. E pode ter certeza que essa Copa do Mundo vai ter um efeito reverso, vai de fato diminuir a zona de antipatia e vai aumentar em muito a simpatia pelo exuberante futebol francês. O que é verdade sobre simpatia é em relação ao Mbappé. Desde a saída dele do Paris Saint-Germain e chegada ao Real Madrid, onde temos o nosso brasileiro, se propagou uma imagem de cara ditador, que não é de grupo, que quer ser protagonista do time, por isso não foi bem no Real Madrid, e papapá. E nessa Copa, Piperno, o Mbappé é simpático. O Mbappé, ele elogia o Messi, ele agradece ao Cristiano Ronaldo, ele fala que eles ainda não ganharam nada e tal. Até o Mbappé é humilde, Piperno. Pelo amor de Deus, devolvam os franceses que a gente conhecia antes. Tá vendo só? Calçaram, como chama o negócio? A sandália da... mas que sandália. É que a vestimenta francesa é elegante. Beca elegante. Então, ela tem muita elegância. Mas eu vou falar um negócio. Eles estão atropelando sem muita elegância a rapaziada que surge pela frente ainda. Mas tem uma condição, né? O Mbappé deve estar enxergando, com 27 anos, ele deve estar enxergando que o trono... Não tem ninguém no trono depois do Cristiano Ronaldo, que já está saindo, do Messi, que vai sair agora. Tem mais 10 dias de Messi no trono. E ninguém vingou. E esse trono, essa coroa, tá meio sem dono. E aí, talvez, o Mbappé, com toda a sua história francesa, vai querer colocar essa coroa na cabeça. E aí vai querer reinar, pelo menos, por mais alguns bons anos. Já reina, mas não reina absoluto. E depois que Messi parar, Cristiano Ronaldo já foi embora, Neymar não vingou, esses outros jogadores também não devem fazer muita coisa mais do que já estou falando de Harry Kane, estou falando talvez de Haaland. Não tem um rei. E aí o Mbappé pode ser esse cara e ele talvez tenha entendido isso. Então ele está muito mais simpático, ele está muito mais solícito, ele fala bem de todo mundo, né? A única pessoa de quem ele falou mal foi da senadora, né, do Paraguai. Mas ele fala bem de todo mundo, ele sorri, ele atende, ele dá autógrafo. Então ele está vivendo o momento de coroação. O Mbappé pode ser coroado na Copa do Mundo e caminha para isso, para ser o grande futebol mundial a partir de agora. Para você que foi votar na nossa enquete no intervalo dos canais da Fast TV, a gente está de volta. E aí, Piperno, é o seguinte... Os franceses são conhecidos no mundo por várias coisas, né? Inclusive pelo sex appeal. É verdade. É conhecido, um país sexy. Tire as crianças da sala. Não tem beijo francês, etc e tal. E a capa do L'Équipe, do qual o senhor é assinante, acabou o jogo, estavam lá, os irresistíveis, Piperno. O time irresistível. De uma vez por todas, o principal jornal esportivo da França abraçou o favoritismo francês rumo ao tri, Piperno. Hashtag o tri é nosso. Com vários elogios e adjetivos múltiplos, a publicação francesa, essa, Piperno, irresistíveis, Piperno. Eu acho que foi... Eu acho que foi a Milena Vorcaro, lá do L'Équipe, que fez essa capa. Certamente. Aí, né? Milena. Essa manchete e tal. Né? Mademoiselle Milena. Mademoiselle Milena, né? Les Irresistíveis. Né? Bom, mas o fato é que o L'Équipe, na verdade, nessa Copa tem saído um pouco do padrão, porque... Eles estão empolgados, tipo. Eles estão empolgados desde o começo, comparando com o Brasil de 70, aquela coisa toda. Realmente, eles entraram no embalo. Olha, se a França, por acaso, sofreu algum tropeço e não ganhar
essa Copa, olha, a equipe vai fazer uma capa lá mostrando o luto. Eu preciso só fazer uma correção, porque as pessoas vão começar a pedir dinheiro para ela. É Milena Vogado, não Forcaro. É mesmo? Senão começa todo mundo a entrar na hashtag dela e dizer, não, ela não faz festinhas, não, ela não tá nessa. Verdade. Calma, ela já é uma pessoa requisitada. Se falar que ela é dessa família, vão pedir dinheiro para ela. Ô Morelli, na França, eles se renderam, Piperno, na França se renderam ao sex appeal desse time. E a gente tem falado de várias formas. Eu ontem comparei com o time do Dream Team em Olimpíada, jogando em outra rotação, em final de temporada, num calor escaldante, jogadores muito fortes fisicamente, mas muito técnicos, estão combinando as duas coisas, e jogadores que conseguem, apesar do Mbappé ser o Leroy, ele é o Leroy, mas ele tem dividido o protagonismo com outros jogadores. Ontem foi um jogo de ataque contra a defesa, Piper. Nosso Marrocos resolveu colocar os 11 atrás da linha da bola. O nosso Brahim Dias não apareceu para jogar, o seu Hakimi não apareceu para jogar. Coitado do Boadi, jogou um jogo bom na Copa contra o Brasil. Estou começando a achar que o problema é o Brasil, e não é que ele é tudo isso. Aí, Piperno, eles jogam o pênalti. Bateu o pênalti pior que o Pato, quase, pá, na mão do goleiro. Joga. Em nenhum momento eu escutei a palavra manhã no jogo de ontem, que é o goleiro da França. O Manhã, ele foi fazer uma defesa no finalzinho do jogo, numa falta que bateu lá e só. Ficou assistindo o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo todo, o Marrocos finalizou uma vez a gol, que foi na última bola do jogo, em que o Hakimi bateu muito mal, por sinal, uma falta para fora. Aí tem um detalhe no jogo, né? Que foi, nesse primeiro tempo, o trabalho do Doué. O Doué fez 2 desarmes. Ele desarmou o Hakimi perto da área da França, e foi a jogada que deu a origem ao pênalti. Ao pênalti, exatamente. Aí, logo depois, ele desarmou. E o Hakimi ficou rodando no chão de vergonha, né? Porque não aconteceu nada. Que não aconteceu nada, lance limpo na bola. E aí, já um pouco depois, ele desarmou o Boadi perto da área de Marrocos, foi parar na cara do gol. E o goleiro evitou. Jogou outro que jogou uma partidaça. O garoto Boadi, ele mais uma vez começou o jogo mostrando muita qualidade, soltinho, driblando e tal. Mas ele tem que entender que não é sempre que dá para driblar pertinho da área. Não dá. Porque não é sempre que ele vai encontrar o Brasil pela frente. Porque aí é aquela moleza, ele desfila e tal. E ontem ele fez uns lances, eu ficava olhando e falando, esse rapaz, acho que ele pensa que ele é o Clodoaldo dos 70. Que saía driblando, cortava aqui, ali e tal. Mas eu acho que ele foi mal, diferentemente do que ele foi contra o Brasil, mas ele tentou. Eu achei o Brahim Dias, por exemplo, um cara muito tímido ontem. Dependia dele tecnicamente, ou um protagonista. O cara joga no Real Madrid, Piperno, joga um pouco. Ô Marília, mas você sabe que ontem, sobre isso, eu estava até conversando com os colegas lá, porque eu acho que, primeiro que o técnico de Marrocos foi cauteloso quando ele armou o time, porque ele tinha uma preocupação em segurar a França pelos lados. Inclusive, ele pegou ontem, colocou o Mazraoui como zagueiro, tirou da lateral e colocou no meio da zaga. Então, com isso, no primeiro tempo, apesar de alguns erros e tal, ele meio que conseguiu conter a França pelos lados. O time da França de bobo não tem nada, percebeu isso e no segundo tempo faz 2 gols pela parte central. Com isso, ele meio que também sacrificou um pouco o Hakimi de um lado e matou os avanços pelo lado esquerdo. Sacrificando o Hakimi significa que ele também vai prejudicar o Brahim Dias, porque os dois gostam de jogar um pertinho do outro. Aí um só faltava dar tchau de longe pro outro. Eu tô aqui e tal, porque realmente não havia conexão entre eles. A França engoliu Marrocos e a França, de fato, é muito melhor que o Marrocos. Ô Morelli, o Marrocos é aquele mesmo que deu olé no Brasil. E ontem assistiu um jogo de defesa contra-ataque. Que é o que mais dói pra gente, né? O que mais dói na nossa preparação, o que mais dói naquela partida contra Marrocos, o que mais dói ver o Marrocos numa quartas de final e o Brasil fora. A gente viu um time só jogando, gente, assim, com toda essa explicação tática que o Piperni deu, e a gente viu isso de fato, e você vê como a França muda facilmente a forma de jogar, essa leitura do jogo, não vem só do banco, não é só do Didier Deschamps. Ela acontece com jogadores. Eles fazem essa leitura e eles resolvem ali entre eles. Então isso é muito legal de se ver.
E a França chutou mais, pressionou mais, perdeu mais gols, teve mais oportunidades. A França poderia ter saído do primeiro tempo com 3-0, gente. E aí tinha acabado o jogo ali mesmo. Agora, essa dificuldade que o Marrocos impôs nesse primeiro tempo deu alguma esperança. Eu estava vendo o jogo ali do Rockefeller Center, num lugar de fãs, e tinha muito mais marroquinos do que franceses. E os marroquinos sofriam e estavam entendendo o que estava acontecendo. E os franceses ali, sabe, chupando sorvete, chupando picolé, sabe? Daqui a pouco sai o gol, né? Daqui a pouco o Mbappé faz 1, 2 e a França ganha. Esse era o sentimento que eu vi na fisionomia dos franceses e dos marroquinos. E é mais ou menos o que acontece com o Brasil, né? Muito difícil da seleção brasileira jogar, enquanto a França ela vai em voo de cruzeiro, né? Em voo de cruzeiro. Vem cá, só uma coisa, vocês ficam empolgados aí com a França Eu e tal, não. e dizendo Você. que o L'Équipe tá eufórico e tal. Tô lendo aqui as notas que o L'Équipe deu pro time. Então vai. Nota média para a equipe de France, 6. Ah, 6. fraco. Ou seja, nós também não fomos com essa bola toda. Manhã 6, Não jogou. Condé 5, Não jogou. Upamecano 6, Não jogou. Saliba 6, Não jogou. Dias É 6, porque eles entraram em campo, Piperno. Rabiot 6, Não jogou também. Dembélé 6, Não, aí não. Melhor em campo. Pipa. Olise 5. Esse não Menino jogou Olise, bem. né? Doué 6, Mbappé 7. Ah, não. E o nosso treinador Ô, gente. 7. Exatamente. Gente, isso me faz lembrar o 7,5 que o Ancelotti deu pro Brasil. 7,5. Tá de brincadeira, hein, mister? O Mbappé e o Dembélé, autor dos gols de ontem, e o Mbappé poderia ter feito 2, ele chegou a 8 gols, né, na Copa do Mundo, empatou com o Messi, tem um jogo a mais, chegou a 8 gols nessa Copa do Mundo, mas Mbappé e Dembélé, Piperno, tem juntos 13 gols na Copa. O Brasil, que enfrentou Haiti, Escócia e Japão, tem 10. Maria, mas pra que ficar se lembrando dessas coisas? Você é tão corneta, mas tão corneta aqui, ó. Você tá ficando tão parecida com a sua xará vuvuzela aqui, que daqui a pouco você vai dizer que se a França fizer 2 na semifinal, aliás, se eles fizerem 2 na semifinal, só os 2 vão ter marcado mesma coisa que o Brasil. Mais do que o Brasil. Não, já marcaram mais que o Brasil, já tá 13-10 já, desculpa, Piperno. enfim, o Mbappé, se fizer 2, ele iguala o Brasil. Exatamente. Que coisa. Mas, Piperno, tem que falar assim, sabe por quê? Porque os jogadores brasileiros não estão acompanhando a Copa. Os jogadores brasileiros treinam e folgam em dia de jogos importantes. Ontem a gente viu uma declaração do Haaland acompanhando o jogo da França e Marrocos. E o Haaland falou, não, o juiz argentino, realmente demorou demais para dar sequência ao pênalti do Mbappé. E o Mbappé falou isso depois do jogo, né? Aquilo me desconcentrou, perdi o foco ali, com aquela demora. Ele falou que era, depois falou que estava checando, ninguém entendeu nada. E o Haaland falou isso. O Haaland estava assistindo o jogo da França. Ele não estava de folga, ele não estava fazendo outra coisa, ele estava vendo o jogo da França com o Marrocos. E a gente não viu isso e não vê essa humildade e esse interesse dos jogadores brasileiros. Enquanto tem jogo bom, eles estão de férias, estão com as famílias, brincando na piscina. Que legal, né? Brincar na piscina com os filhos. Puxa vida, né? Essa diferença a gente tem que pontuar, sim. Porque está tudo errado na seleção brasileira. Brincadeiras à parte, e é óbvio que eu estava fazendo realmente uma ironia à seleção brasileira, mas isso aí, Robson, eu concordo com você, porque vocês vão se lembrar que no começo da Copa, no começo dos nossos programas, uma das críticas que eu fiz aqui era ao fato do jogador brasileiro não gostar de futebol. Porque um deles, numa dessas coletivas, inclusive, falou que não conhecia muito sobre o adversário. Ryan, falei, mas gente, o cara só tem isso. Veja, todo mundo tá lá com o seu computador, com o seu laptop e tal, para ficar postando foto o dia inteiro. Aliás, eles levam até suas assessorias para as Copas do Mundo. Custa o cidadão pegar lá o seu notebook, porque hoje tem streaming para qualquer lado. Olha, puxa vida, amanhã eu vou jogar contra a Noruega, acho que eu vou assistir um joguinho da Noruega para ver como é que funciona. Tá lá a imagem, é só dar um clique, o jogo tá lá inteirinho à disposição. Isso
faz parte do trabalho, da atividade profissional. A atividade profissional do jogador de bola não se encerra no apito do juiz. Hoje, a complexidade do jogo exige mais informações, exige mais atualizações. Ele tem que estar antenado com tudo que acontece. E eu trabalho em outro local com um ex-jogador, que eu já falei, ele assiste tudo de Série B, C, D, que é o Vampeta. Então, como é que um jogador de bola não pode, sabe, consumir nada sobre futebol a partir do momento do apito do árbitro? Está errado. O jogador tem que ser cobrado. E quando eu falo muito do jogador paparicado, o jogador que é tratado com toda a adulação do mundo pela turma baba-ovo, a turma baba-ovo tem que cobrar esse tipo de resposta também, porque senão ele não vai ter informação suficiente para no momento em que ele entra em campo, ele saber minimamente o que o adversário faz. E uma outra coisa que eu vi o Mbappé falando ontem, que eu achei muito interessante, talvez valha para a próxima pré-eleição, a próxima convocação da seleção brasileira, para os amistosos contra a Austrália em setembro. Eu recomendo que a assessoria de imprensa da CBF, o Fábio Seixas ou o próprio Ancelotti mostrem uma declaração que o Mbappé, campeão do mundo e vice-campeão do mundo, deu ontem. Depois do jogo, sobre esse fato da França estar sempre em finais e tal, ele falou assim, os jogadores mais jovens ouvem de nós, ele tem 27 anos, que aqui a gente está representando a história da França e por isso tem pressão. Que a gente não ganhou nada, mas que a gente representa uma seleção que já ganhou muito. E que por isso a gente tem que manter o nível. Ele não fala, eu sou campeão do mundo, ou eu sou bicampeão do mundo. Ele fala que eles não ganharam nada. Os nossos chegam na Copa dizendo, porque a gente é pentacampeão do mundo, porque tem que respeitar. Pentacampeão do quê, Piperno? Só se for de torneio de pôquer. Porque eles não ganharam nada, nem Copa América. Mas eles entram com a empáfia de serem a seleção a ser batida porque eles têm 5 títulos mundiais. Não tem. Outros jogadores ganharam para eles chegarem lá com esse nariz empinado. É exatamente isso, é exatamente isso. Então o Mbappé com 27 anos, concordo 100% com o que o Piperno falou, com você também, Marília, é exatamente isso. A seleção brasileira precisa aprender. Agora, você acha que esses caras estão ouvindo o que o Mbappé está falando? Você acha que esses caras da seleção brasileira estão vendo o jogo da França, o jogo da Inglaterra, o jogo da Espanha hoje? Eles estão de férias em Ibiza, eles estão de férias com a família, e não estão vendo nada disso. Aí chega numa Copa do Mundo, não sabe bolufas do que está acontecendo, não sabe nada sobre o Japão, não sabe nada sobre a Noruega, não sabe nada sobre adversário nenhum, porque são os outros que devem se preocupar com o Brasil. Isso ficou para trás há muito tempo, há muito tempo. A gente vai para 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. A camisa é respeitada pelo passado e não pelo presente. Pois é, e além disso, Piperno, a gente está falando de um jogador vencedor, que não fica em cima do que ele já ganhou e fala, ainda não ganhamos nada, o melhor time é o atual campeão do mundo. Ele poderia falar, já disputei 2 finais de Copa, quem são vocês, e não sei o que lá, e eu já, papapá. Fui campeão do mundo com 19 anos. O que vocês estão falando? Eu acho que essa liderança de um cara que estava nas últimas 2 finais faz o Dembélé não subir tanto no salto, o Olise, o Doué. Pô, se o cara que foi campeão e fez 3 gols na última final de Copa do Mundo tá dizendo que não ganhou nada, acho que a gente também não ganhou, né? Eu acho que a gente tem que se mirar nesse tipo de exemplo. Mas quem na seleção brasileira é capaz de dar esse tipo de exemplo? Eles vão bater no peito lá nas 5 estrelas, porque nós somos penta. Não, vocês não são coisíssima nenhuma. O Brasil foi penta, ponto. Mas vocês não são rigorosamente nada, muito pelo contrário. Vocês compõem a geração mais fracassada da história do Brasil em Copas do Mundo. Agora, esse cara, por exemplo, com 20 gols em 20 jogos de Copa do Mundo, eu acho que ele acumulou um estofo para falar alguma coisa. Outra coisa que a gente falou ontem, Morelli, que o Piperno fez essa comparação antes mesmo do título chegar, a gente falou sobre o Brasil de 2002 e dos brilhos individuais de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo, principalmente esses últimos 2 naquela Copa. E ontem, ainda nas quartas de final, para conseguir uma vaga na semifinal, Dembélé e Mbappé chegaram aos números de Rivaldo e Ronaldo na Copa de 2002. 8 gols de um, 5 gols de outro, 13 gols no total, foi o que aconteceu na última final de Copa do Mundo. Ficou 8-6, né, Pipo? Na última Copa do Mundo, em 2002. E eles chegaram aos números do 8 gols do Ronaldo, 5 do Rivaldo, o Mbappé 8 gols e o Dembélé 5 gols. 5 gols. Igualaram com um jogo a menos, né? Um jogo a menos. A dupla do Brasil alcançou essa marca em 7 jogos. Os franceses fizeram, por enquanto, 6.
E essa comparação é muito propícia, né? Porque aquele Brasil era muito bom também, né? Era um Brasil também com mais dificuldades, eu acho que era um Brasil mais com um cheiro de Argentina nessa edição, sofria mais para ganhar, tinha mais obstáculos do que a França, do que a gente viu a França. Mas em relação aos jogadores, era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. Eu tenho muitas dúvidas. Eu apontei que os jogadores brasileiros eram melhores de 2002 do que são esses franceses ainda, né? Ainda. Eu acho que individualmente os jogadores do Brasil eram muito mais comentados e falados e reverenciados na Europa naquela época. Mesmo com o Ronaldo machucado, mesmo com o Rivaldo. O Rivaldo foi para a Copa por insistência do Filipão em 2002, porque o Barcelona falou, olha, ele está machucado, ele não vai para a Copa, ele não tem condições de jogar, e o Filipão falou assim, não, pode mandar que a gente dá um jeito nele. E o Rivaldo foi para a Copa e foi esse cara que a gente até hoje tem dúvidas se ele foi melhor ou pior do que o Ronaldo, se ele foi melhor, o principal jogador do Brasil na Copa. Então, assim, é legal você comparar, porque a gente já teve algo parecido com o que a França tem. Não sei se essa leveza a gente tem essa forma de a França jogar, não sei se a gente já teve algum dia. Talvez a Copa de 82 esteja mais perto disso, e de 70, mas as outras tiveram mais dificuldades. Agora, os jogadores são desse nível mesmo, tanto o Dembélé, o Mbappé, o Doué, tem um monte de jogador aí pra gente falar, né? O Barcola, que eu gosto também muito, que entra e sai, mas eu gosto muito dele. Então, assim, são jogadores bons de bola e que lembram demais aquela nossa boa e última geração.